Olá, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu falarei sobre a vida de Abraão. Quem foi Abraão, por que o nome é Abraão e um pouco de sua história, tudo bem? A história de Abraão é uma história muito longa, então eu separei ela em partes. E essa é a parte 1, o início, tudo bem? Então vamos lá. Antes de começar, eu queria falar que Abraão nem sempre teve o nome Abraão, e sim Abrão. Abraão foi o nome dado por Deus, e Abrão foi o nome dado no seu nascimento, que futuramente o Senhor, o próprio Deus, iria mudar. Então vamos lá. O pai de Abraão se chama Terá. E Terá, que é o pai de Abraão, teve 3 filhos, que foram Abrão, Arã e Naô. Abrão nasceu em Ur, onde viviam a sua família. E depois de um tempo, Arã teve um filho chamado Ló. Depois que Ló nasceu, Arã morreu, deixando seu pai com apenas 2 filhos, que foram Naô e Abrão. E depois de um tempo, Abraão casou-se com Sarai, que era uma mulher estéril e não podia lhe dar filhos. Com isso, Terá, pai de Abraão, queria ir para Canaã. Então levou Abrão, Sarai e Ló para a terra de Harã, onde eles lá ficaram, que tinha o nome do seu falecido filho. Então eles ficaram lá em Harã, onde logo depois Terá morreu, ficando assim Abrão, Sarai e Ló. E depois de muito e muito tempo, Abraão ouviu um chamado do próprio Senhor Deus, chamando para sair daquela terra chamada Harã, para viver para em outra terra onde ele ia falar. Uma coisa que eu queria falar também é que onde Abraão nasceu, que foi Ur dos Caldeus, até Harã, era uma cidade pagã. As duas eram cidades pagãs. Que para quem não sabe, cidade pagã ou pessoa pagã era uma cidade, basicamente eles adoravam outros deuses. Eles não eram uma terra onde glorificavam só a Deus ou até a Deus. Eles queriam seguir a outros deuses. E isso é muito comum na Bíblia, do povo seguindo Baal ou outros deuses. E a vida de Abraão, ele sempre viveu nessas áreas. Então, ele sempre viveu em áreas com muitas influências más. E muitas pessoas poderiam falar que ele já estava perdido, porque a nossa carne é caída. Nós somos tentados muito facilmente se não estivermos com Cristo. Mas Cristo, mesmo vendo as circunstâncias, Deus quis ele. Deus olhou para o seu coração. Deus não se importou com as circunstâncias e o chamou. E isso é muito bacana, porque quando Deus nos chama, muitas das vezes nós ficamos com medo. Medo das circunstâncias, medo do propósito, porque as circunstâncias apontam que aquilo dará errado. Mas Deus não precisa de circunstâncias para fazer o que Ele quer. Isso é uma lição muito importante que eu tive com essa parte da história. Indo de Siquém até Neguebe, depois indo para o Egito. Quando chegou no Egito, Abraão teve muito medo dos egípcios o maltratarem por causa de sua mulher, porque a mulher de Abraão era uma mulher muito bonita. E ele tinha medo dos egípcios o maltratarem querendo a mulher dele. Então ele mandou a sua esposa Sarai mentir falando que ele era o seu irmão. E dito e feito, todos os egípcios, todos os homens falavam que ela era uma mulher muito bonita, chegando até o próprio faraó, com o próprio faraó chamando Abraão e Sarai para ficar lá no palácio. E o faraó deu vários presentes a Abraão, achando que Abraão era irmão de Sarai. E com aqueles presentes ele ia conquistar Abraão, podendo até entregar Sarai para o faraó. Mas Deus não gostou nada dessa atitude e puniu o faraó com graves doenças. E depois que o faraó descobriu de tudo aquilo, ele ficou com muita raiva, perguntando por que Abraão fez tudo aquilo com ele. Mas é claro que ele fez por medo, até fazendo Abraão e Sarai serem expulsos do palácio.
Mas é claro, talvez com medo da punição do Senhor, ele deu tudo o que o Abraão e Sarai precisavam para partir. E indo Sarai, Abraão e Ló, que eram os que estavam em Harã e partiram para essa jornada, Ló também tinha muitos presentes, muitas ovelhas e muito gado, que o faraó tinha dado para ele. Onde o faraó tinha dado tanto para Abraão quanto para Ló vários gados, bois, jumentos, camelos e servos e servas. E eles eram tão ricos graças a esses presentes que os pastores de Ló e os pastores que cuidavam das ovelhas de Abraão ficavam brigando entre si pelos mantimentos. Então Abraão disse para Ló para eles partirem, para eles se separarem, para eles irem para cidades diferentes, para não haver mais desavenças entre os pastores pelos mantimentos. Então, Ló e Abraão, e Ló viu o Vale do Jordão, que era um lugar muito frutífero e bom para se morar aparentemente. Então Ló, que não era bobo, né, seguiu para o Jordão. Então, acabou ficando com Canaã. E algo muito legal que eu queria falar é que antigamente, bem antigamente, né, os nomes, eles eram dados não pelo nome ser bonito quando falavam, eles escolhiam um nome pelo significado. Isso é muito legal, porque parece que o pronome dita o futuro da pessoa, né? Com significado, aquele significado, não é um significado simples que não vai mudar nada na vida da pessoa. Parece que realmente muda, né? E quando Abraão chega em Canaã, Deus promete falando que aquele lugar ia ser o povo dele. Não arrumando só a promessa, e sim marcando o local daquela promessa, onde aquela promessa ia acontecer, mostrando que Deus prepara tudo. Ele é perfeito, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que é o caminho certo, que é o caminho errado. Então, quando Deus nos chama, ele tem um propósito naquilo. Ele sabe que vai dar certo, ele tem tudo preparado para nós. E isso mostra que não é para nós vivermos com medo. Não precisamos viver com medo do futuro, porque Deus prepara algo para nós. Deus nos quer ver felizes e prontos para quando Ele chegar. Então, quando nós estamos em algum momento de ansiedade, talvez com alguma prova, com uma situação de trabalho, não precisamos ficar ansiosos ou nos preocupar, porque Deus tem tudo preparado para nós. E lembra onde Ló estava? Então, o rei daquele lugar estava em guerra contra outros reis, e ele estava em grande desvantagem, tendo 5 reis contra 4. E então, com essa grande diferença com um grande número de soldados que cada um levava, o rei daquele lugar, rei de Sodoma, acabou fugindo de tanto que era difícil derrotar aqueles soldados. Então, depois que o rei de Sodoma, o rei daquele lugar, fugiu, os inimigos saquearam todos os bens daquelas pessoas que moravam naquele lugar e pegaram todas as pessoas daquele lugar, incluindo Ló e todas as suas riquezas, mostrando que mesmo que Canaã não fosse um lugar tão frutífero, Deus tem preparado o melhor para nós. E nem sempre o que parece o melhor é o melhor, porque nós somos caídos, nós não vemos como Deus vê, nós não sabemos do futuro, a vida é muito imprevisível. Então, quando estamos prestes a escolher alguma escolha, que escolhemos o que Deus quer e não o que parece mais favorável para nós, tudo bem? Então, eles sequestraram todos os povos daquele lugar, incluindo Ló, e por sorte, uma pessoa, acabou fugindo e falou para Abraão que Ló tinha sido sequestrado. Então, Abraão convocou 318 homens de sua casa e, por incrível que pareça, ele conseguiu derrotar todos aqueles soldados, atacando-os de noite. E isso mostra como é a força de Deus, que Deus realmente é maravilhoso. Ele consegue fazer o impossível para nós.
E quando o rei de Sodoma, o rei daquele lugar onde Ló morava, descobriu, ele foi até Ló e o abençoou. E quando o rei de Sodoma, o rei daquele lugar onde Ló morava, descobriu que ele fez algo muito difícil, porque Abrão não era rei. Possivelmente, o rei de Sodoma tinha muito mais soldados que ele, mas mesmo assim, graças à força e à glória de Deus, Abrão conseguiu. O rei foi até o seu encontro. E o rei de Siquém também foi com ele, abençoando Abraão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. Talvez esse rei nem estivesse acreditando, porque ele diz que entregou em suas mãos, porque aparentemente foi muito fácil para Abraão. Claro que pela glória de Deus. Se não fosse Deus, Abraão nunca conseguiria vencer. E isso nos mostra que Deus é realmente misericordioso, ele sabe de todas as coisas. E como Abraão conseguiu vencer e pegou todos os bens e todos os povos que estavam lá com os inimigos, o rei pediu para apenas ele entregar aquele povo, não os maltratar, e poderia ficar com todos aqueles bens. Mas Abraão fez uma ação muito surpreendente. E ele não aceitou. Ele não aceitava ficar com os bens, não aceitou ficar com as pessoas. E ainda assim deu o dízimo de tudo que ele tinha, de tudo que ele tinha ganhado. E ele não aceitou porque ele não queria que o rei dissesse que enriqueceu Abraão, que não era verdade. Mas para mostrar que só Deus o ajudou, ele não aceitou nada. Porque a gente não precisa das coisas desse mundo. A gente só precisa de Deus, a gente precisa de Cristo. A coisa mais importante é seguir a Cristo. Porque quando nós morremos, nós podemos ter a vida eterna. E mostrando que nós precisamos de Deus. Nós precisamos só de Deus. Lembra daquele versículo que buscai a Deus e todas as coisas lhe serão acrescentadas? Isso é verdade. Deus nos ajuda quando mais precisamos, quando estamos ao lado dele. E não precisamos fazer esquema sujo ou coisas ruins para ter as coisas boas, porque Deus nos pode dar. Tudo bem? E esse foi o vídeo de hoje, tudo bem? Eu tentei resumir, deixar bem legal o vídeo. E é isso, tchau!